fake que eu vou abordar agora é um gigantesco e duradouro, que é a inocência de Lula. Ele é inocente? Não, isso é um fake. Tá? Ele vive gritando aí em debate, sempre que ele tem oportunidade de falar sobre corrupção, ele já começa logo jogando isso na mesa. Eu fui absolvido de 26 processos, 2 dos quais na ONU. Isso é para agradar a militância, que a militância não vai atrás, a militância não pesquisa, só engole tudo que ele fala. 2 processos na ONU, cara, fantasia, não existe. A ONU se ocupa de outras coisas, menos processar corruptos. Tá? As pessoas que a ONU se preocupou foi por crimes de guerra, Slobodan Milosevic, guerra na Sérvia, antes até da formação da ONU, Nuremberg, tá? Que julgou os nazistas. Mas o Lula, cara, ele é insignificante, não é? Ele é megalomaníaco, ele acha que a ONU vai se ocupar dele. Na realidade, bom, sobraram 24 processos, né? 24 processos ele foi absolvido? Também não. A defesa juntou tudo que é processo e colocou nesse caldeirão. Processo mesmo que vale é aquele que vira ação penal. Então, desses 24 processos, 11 viraram ações penais. 4 deles ele foi absolvido. Realmente, os processos foram arquivados. Tá? Então ele pode dizer que sofreu 11 processos e foi absolvido em 4, e não 26, 2 nos quais na ONU, e foi absolvido de tudo. Isso é mentira. Tá? Então eu vou falar aqui, colocar o fato desses 7 processos que sobraram. Vamos lá? O primeiro caso é do Tríplice do Guarujá. Neste caso, Lula pegou 8 anos e 10 meses de cadeia por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Ele foi inocentado? Não. Acontece que houve a prescrição do prazo. O Estado ele tem um prazo para colocar o réu atrás das grades. Então, advogados caros conseguem ir postergando a execução da pena até atingir o prazo de prescrição. Tá? Considera ainda que, como ele tem 76 anos, aos 70 anos, os crimes, o prazo de prescrição de um crime cai pela metade. Essa aberração do processo penal brasileiro possibilitou que ele ficasse livre deste processo. O próximo, o caso do sítio de Atibaia, onde ele pegou 17 anos e 1 mês pelos crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro. O próximo processo é o do terreno do Instituto Lula, onde ele foi condenado pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção ativa. Esse, ao contrário dos 2 primeiros, está suspenso pelo ministro Ricardo Lewandowski. Isso não quer dizer, novamente, que ele foi inocentado. O processo está lá parado. Ao perder as eleições, o processo ele volta a ser um cidadão civil, sem direitos políticos, tá? E aí ele volta, o processo volta a correr. Suspenso também está o processo de doações ao Instituto Lula, onde o ex-presidiário foi condenado pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção ativa. O próximo processo é o dos caças suecos, onde ele foi condenado pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico de influência. Também está suspenso pelo ministro Ricardo Lewandowski. O outro processo do BNDES, esse ele foi condenado pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico de influência. A ação está trancada, ele não foi inocentado, a ação está trancada pela Justiça de Brasília. Ela se refere a empréstimos duvidosos para obras em Angola, Cuba e outros países amigos do PT, na época. Eu espero que com esse vídeo eu tenha apresentado para vocês os fatos relativos a esse fake gigantesco que é a inocência de Lula. Esse fake ele está sendo elaborado, engendrado, construído desde a época que ele estava na cadeia, tá? Naquela cela de luxo, que aquilo não é cadeia. Ele tinha 2 bancas de advogado, uma comandada pelo Sepúlveda Pertence, ex-ministro da Justiça, que tem escritório em Brasília, e a outra banca é aqui em São Paulo, que aqui permaneceu. A linha de defesa do Sepúlveda Pertence
não agradava o Lula, porque ele teria que admitir pelo menos alguns crimes para conseguir liberar, sair da cadeia por questão de idade. Tá? Já de São Paulo, o advogado de São Paulo, né, a banca de advogados de São Paulo, e quem comanda essa banca é um advogado extremamente petista, ele queria jogar nessa questão. A inocência de todos os processos, juntar tudo que ele tinha lá, armar 26, 24 e ainda criar dois na ONU, esse fake gigantesco. Juntar tudo isso e sair propagandeando. E enquanto isso, nos bastidores, ele ia fazendo acordos, esperando a corte no STF rodar para ele encontrar um juiz mais favorável e acabar colocando ele para fora das grades. E o escorregão de um juiz possibilitou que ele saísse da prisão. Tá? Então, é isso. Está desfeito o fake e apresentei aqui os fatos. Até o próximo fake. Obrigado.